Fala galera, neste vídeo vamos falar dos aspectos mais importantes da função logarítmica. Em primeiro lugar, ela é a função inversa da função exponencial. Então é uma função que vai de r asterisco mais, ou seja, os elementos do domínio são números reais positivos, até a imagem que é o conjunto dos reais. Ok? No domínio não podemos ter números negativos e nem o zero. E na imagem, qualquer número real. Lembrando que na função exponencial era o contrário, né? Isso aqui era o domínio e isso era a imagem. Então estamos falando da inversa da função exponencial, que tem essa carinha aqui. F de x igual a log de x na base A. O nosso A também precisa ser maior que zero e diferente de 1, igual lá na função exponencial. E o x ele precisa ser maior que zero. Tá? E o x é quem varia. O x está aqui no logaritmando e é quem vai variar. Vou pegar aqui alguns valores para o x para a gente ver como que é o comportamento dessa função. Então vou pegar a igual a 2, ou seja, uma função onde temos um logaritmo de x na base 2. Tá? F de x igual a log de x na base 2. E vou botar aqui alguns valores para o x. X, f de x. Para x igual a 1, f de x é igual a zero. Por quê? Lembrando lá da aula de logaritmos. 2 elevado a quanto que é 1? 2 elevado a zero é 1. Todo número elevado a zero é 1. Para x igual a 2. 2 elevado a quanto que é 2? 2 elevado a 1 é 2. E assim por diante. 4, 2, 8, 3. Por que eu pulei do 2 para o 4, do 4 para o 8? Para facilitar aqui os valores de f de x. Tá? Se eu pegasse um x igual a 3, aí ficaria mais difícil para a gente achar o f de x. Tá? Então peguei valores que a gente conhece na base 2. Vou pegar agora valores menores do que 1. Por exemplo, x igual a meio. Tem f de x igual a menos 1. 2 elevado a quanto que dá meio? Olha só, 2 elevado a menos 1 é igual a... Quando temos expoente negativo, inverte a fração e deixa o expoente positivo. Lembra? Lá das propriedades de potência. Né? Ou seja, log de meio na base 2 é igual a menos 1. O que mais? Log de 1 quarto vai ser igual a menos 2. Por quê? Porque 2 elevado a menos 2 é igual a, inverte novamente, meio elevado a 2, que é igual a 1 quarto. Vamos pular para 1 oitavo. Log de quanto na base 2 é igual a 1 oitavo? Menos 3. Mesmo processo. Ok? E aí nós já temos alguns valores. Com esses valores conseguimos esboçar um gráfico. Então, os valores de x serão
as coordenadas em x e os valores de f de x, as coordenadas em y. No plano cartesiano temos então, aqui olha, f de 1/8, que é menos 3, f de 1/4, que é menos 2, f de meio, que é menos 1, f de 1, que é 0, f de 2 é 1, f de 4 é 2 e f de 8 é 3. Ok? Ligando todos esses pontos, nós temos a seguinte curva. Essa curva em vermelho representa a função f de x igual a log de x na base 2. Ok? Percebam que ela também tem uma assíntota vertical para valores muito pequenos e tem uma assíntota horizontal para valores muito grandes de x. Então, basicamente, nós fizemos a tabelinha, marcamos os pontos e ligamos esses pontos. O problema é que para fazer a tabelinha a gente tinha que ir pulando aqui para encontrar valores mais simples de calcular para um logaritmo na base 2, que é a função que tomamos. Então, para um logaritmo com bases diferentes, vamos precisar tomar valores diferentes. Ou seja, é um pouquinho complicado de montar essa tabelinha. Existe uma forma mais simples, que é a seguinte. Eu disse a vocês que a função logarítmica é a inversa da função exponencial. Mas de qual função? Como achar essa função inversa? É muito simples. A função f de x igual a log de x na base a é a função inversa. Função inversa costumamos denotar por f de menos 1, f elevado a menos 1, de a elevado a x, certo? Então, essa é a função inversa, a função exponencial inversa dessa função logarítmica. A base na função exponencial vai ser a base do logaritmo e o expoente vai ser o logaritmando. Então, como a gente tinha a função f de x igual a log de x na base 2, a função inversa da f de x vai ser a função, quem que é a base? A base do logaritmo. Quem que é o expoente? O logaritmando. Então, a função exponencial, que representa a função inversa dessa função logarítmica aqui, é a função 2 elevado a x. E fazer uma tabelinha para valores de x dessa função é muito simples. E foi exatamente o que a gente fez no vídeo anterior. 2 elevado a 0, 1, 2 elevado a 1, 2, 2 elevado a 2, 4, e assim por diante. Então, é muito mais simples fazer uma tabelinha com os valores da função exponencial, e aí a gente bota no gráfico. Para quem não viu o vídeo anterior de função exponencial, dá uma olhadinha. O gráfico vai ser esse em azul, ok? Gráfico da função exponencial. Para a gente achar a função inversa, vai ser uma função totalmente simétrica, vai ser uma curva simétrica. Então, a gente vai espelhar nesse eixo aqui. Esse eixo é a reta de equação y igual a x. Ele é a bissetriz dos quadrantes ímpares. O que significa isso? Eu tenho aqui quadrantes 1, 2, 3, 4. Os ímpares são esse
o primeiro, e esse, que é o terceiro. E a bissetriz é aquele segmento que corta o ângulo ao meio, né? Eu tinha um ângulo de 90 graus, então com a bissetriz eu divido em 45, 45. Esse eixo vai ser o mesmo para todas as funções. Sempre que eu quiser espelhar uma função exponencial, eu vou usar esse mesmo eixo, que é a reta de equação y igual a x. Temos aqui a função exponencial, temos o nosso eixo e agora é apenas espelhar. Aqui, ó. Tá? Então, se eu corto o eixo y no ponto 1, eu vou cortar o eixo x no ponto 1 também. E aí, como é um esboço, é só traçar uma simetria em relação a esse eixo do gráfico da função exponencial, sem a necessidade de calcular cada um desses pontos aqui. A gente calcula os pontos para o gráfico da função exponencial, que é mais simples. E depois a gente apenas espelha. Ok? Então, o que a gente sabe? Que a função logarítmica é uma função inversa da função exponencial e que seu gráfico ele é simétrico em relação a um eixo, que é esse eixo aqui. Muito bem, a gente viu que o a base da função logarítmica, ele precisa ser maior que zero e diferente de 1. Então aqui nós temos um caso em que o a é maior que 1. A base da função é 2, né? Log de x na base 2. Percebam que essa função é estritamente crescente. Ela é crescente em todo o domínio. E isso vale para toda função que possui a maior que 1. Vou escrever aqui para não confundir. Olha só. A nossa função é f de x igual a log de x na base a. O a precisa ser maior que zero e precisa ser diferente de 1. Então, nós temos alguns casos. Temos o caso em que o a está entre 0 e 1, ou seja, ele é maior que 0 e é menor que 1. E temos o caso em que o a é maior que 1. Acabamos de ver, quando o a é maior que 1, a função é... Vamos pegar agora um a que esteja no intervalo entre 0 e 1. Por exemplo, log de x na base meio. Log de x na base meio. O meio é o valor do a, um valor entre 0 e 1. Isso aqui é igual a log de x na base 2 elevado a menos 1, certo? Meio é igual a 2 elevado a menos 1. Aí, usando propriedade do logaritmo, esse expoente ele pode cair aqui na frente. Menos 1 fica aqui na frente. Então, menos log de x na base 2. Tá? Qual que é o esboço da função menos log de x na base 2? Vou colocar de verde aqui essa função. Percebam agora que a função é decrescente. Ela tem uma assíntota vertical, tem uma assíntota horizontal, mas é totalmente decrescente em todo o domínio. E isso vale para toda função logarítmica que tem a base do logaritmo entre 0 e 1. Decrescente. Pegou os dois casos? A entre 0 e 1, a função é decrescente. A maior que 1, a função é crescente. Fechou, galera? Então é isso. O que precisamos basicamente saber sobre função logarítmica e sobre o gráfico da função. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Falou!